Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Golpe no Kremlin, o trono de Putin abalado. Vocês viram que os dois vídeos anteriores eu falei sobre todo esse ambiente, como é que está. Internamente é o Kremlin, internamente as forças russas, num quadro geral, nas forças de segurança, na KGB, etc. Ou seja, que está um problema sério, está abalado. E aqui eu vou mostrar como o trono de Putin está abalado, porque eu vou mostrar versus a geopolítica, versus no exterior. E tudo isso pressiona, e eu acho que o destino do ditador não parece que vai ter futuro esse regime. Talvez o regime tenha futuro, se as forças dele ganharem e um sucessor da linha dele for escolhido, né? E aí acho que ele está, vamos dizer assim, salvo, né? Agora, dependendo de quem for escolhido, que não seja da linha dele, que haja um confronto de forças, ele poderá ser até entregue ao Tribunal Internacional, lá na Holanda, em Haia, para ser julgado, onde ele tem um mandato de prisão contra, pelo sequestro de crianças ucranianas. Eu justamente nesse vídeo quero analisar como as recentes derrotas políticas, falando sobre a geopolítica, de aliados de Putin, né, como Viktor Orbán, estão servindo de espelho para uma crise de sucessão e traição dentro da elite russa. Acho que o que ele está fazendo para se proteger, prendendo um monte de gente, mas pode haver traição mais graúda, mais poderosa, e ele não consegue se proteger. Então eu quero vocês aqui conosco, vamos descobrir quem são os possíveis nomes da elite de Moscou que podem se tornar os coveiros do regime de Putin, em meio a uma guerra de influência que divide generais e tecnocratas. Entenda porque a oposição interna é o único caminho real para o fim da tirania no Kremlin. Inscreva-se, é muito importante, aqui você verá a verdade sempre. É o meu compromisso com todos. Deixe seu like, compartilhe e comente quem você acredita que terá a coragem de desafiar o ditador da Rússia. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A aparente trégua nas discussões sobre o destino da Rússia apenas camufla uma guerra silenciosa, que está sendo travada nos corredores do poder em Moscou. A recente derrota política de Viktor Orbán na Hungria trouxe à tona um cenário que tira o sono de Vladimir Putin, com certeza. A ascensão de um opositor vindo da própria elite governante. Vocês viram que o Péter Magyar, na Hungria, ele era do sistema. Depois ele saiu do sistema e veio como candidato de oposição. Isso provou que um membro do sistema pode organizar uma oposição eficaz e derrubar um líder que já exauriu suas forças e sua paciência perante o povo. Para analistas militares e especialistas em inteligência, o potencial da oposição russa no exílio é insuficiente para minar o governo de Putin. Mas a ameaça real reside, na minha opinião, nos próprios aliados de Putin, e eu acho que ele tem consciência disso. Um ataque bem sucedido contra o trono do Tsar, autodenominado Tsar, né? Não fala publicamente, mas é o que ele queria ser, Putin, só pode ser preparado dentro do seu próprio círculo íntimo, por figuras públicas com influência que decidam assumir uma posição de ruptura. Principalmente que ele fez essa gente, o seu próprio círculo íntimo, perder muito dinheiro na guerra na Ucrânia, com sanções, com certas limitações, por causa das sanções que o Ocidente impôs a essa elite, que ficou mais pobre. O Kremlin agora enfrenta um trimestre extremamente difícil, onde a economia de guerra exige que as empresas abram suas carteiras para sustentar uma invasão que parece não ter fim. O Putin pediu dinheiro da carteira dessas empresas dos oligarcas, porque o dinheiro dele acabou, né? Agora ele conseguiu um pouquinho, uns 10 bilhões de dólares, o Trump ajudou ele temporariamente, e já terminou, deu prazo de um mês, ele pôde exportar o petróleo que estava em alto mar. Podia vender, né? Neste contexto de pressão econômica e militar, o exercício de adivinhar quem será o coveiro de Putin tornou-se o assunto principal entre os oligarcas. Eu vou usar um termo em russo aqui, os silovekia. Silovekia são as forças de segurança, né? KGB, Polícia Federal. A Rússia tem Polícia Federal, né?
Não estou falando, eles têm uma polícia federal que tem influência também, ela não aparece muito. E também polícias em geral, forças de segurança e podemos dizer até o exército, que não sei se o exército viria tanto com ele, que ele está prendendo muitos generais. E acho que se o pessoal começar a sair da linha de frente, alguns generais, vai prender também. Os bodes expiatórios estão sendo procurados. O Mikhail Mishustin é o primeiro-ministro, eles têm um primeiro-ministro, que cuida da parte mais administrativa do governo, a parte interna. Ele surge como um nome forte entre os especuladores, por ser um tecnocrata. Ele tem 60 anos, ao contrário de Putin, que tem 73, indo para 74 agora em outubro. Ele é bem visto por empresas e parceiros internacionais, inclusive é bem visto na China, aliado, acho que não é mais tão aliado da Rússia, mas poderia ser talvez sob Mishustin. O Mishustin representa uma face menos agressiva e não é visto como o principal criminoso de guerra. O principal criminoso de guerra é o Putin, o que poderia oferecer à Rússia uma chance de recuperação diplomática e econômica. Por outro lado, existe a família Patrushev, né? O Nikolai Patrushev, ele faz parte do Kremlin, né? Ele é um representante dessa família no Kremlin. Se eu não me engano, se eu não me engano, ele está, não sei a posição dele, não me lembro, mas ele está entre as 7 famílias mais poderosas da Rússia. Ele foi chefe geral da KGB, a mesma função que o ditador da Rússia teve. Ele é muito forte, muito poderoso. O filho dele é ministro do governo de Putin. Ele faz parte da oligarquia dos bilionários, né? E o Patrushev mantém o apoio, ele tem o apoio justamente do Siloviki, das forças de segurança que são compostas pela KGB. E ele tem um profundo desdém por figuras como o líder checheno Ramzan Kadyrov e, segundo informações, ele odeia o Ocidente, ele odeia a Europa, ele condena o estilo de vida existente na Europa de liberdade. Embora o herdeiro mais jovem dos Patrushev não seja um exemplo de brilho político, o clã possui as ferramentas de controle necessárias para manter a linha dura do Estado. Ou seja, ele seria uma pessoa muito dura, ele é um dos principais defensores da guerra na Ucrânia. A elite russa também observa atentamente os movimentos geopolíticos globais, incluindo as mudanças na política externa dos Estados Unidos e as tensões no Golfo Pérsico. A possibilidade de um bloqueio no Estreito de Hormuz vier a continuar e a postura de Washington em relação ao Irã cria um ambiente de incerteza que afeta diretamente os interesses de Moscou, enquanto o processo de jujeização da Rússia, né? Ou seja, o isolamento total dos moldes da Coreia do Norte, eles chamam isso lá na Rússia de jujeização, né? O isolamento total nos moldes da Coreia do Norte ganha força. A elite começa a questionar o preço de seguir Putin até o abismo. Eles acham a continuar assim, a Rússia virá a ser uma Coreia do Norte. Toda essa instabilidade levará o Kremlin a esterilizar ao máximo todas as vias de acesso ao poder, tentando garantir que ninguém com um rosto humano ou prestígio militar possa desafiá-lo. Então, vocês começam a entender também o porquê dos meus 2 vídeos anteriores. E agora eu quero concluir com a parte internacional. É uma análise profunda que a gente está fazendo sobre a realidade do que está acontecendo na Rússia. E isso tem influência direta na guerra, começada por esses criminosos do Kremlin. As próximas eleições para a Duma serão marcadas por um expurgo ainda maior, que são agora esse ano, né? Eles visam eliminar qualquer sombra de dissidência intra-elite que possa se manifestar. A paranoia de Putin não é infundada, pois ele sabe que a história das quedas de tiranos russos quase sempre começam com uma conspiração palaciana, isso desde os primórdios dos tsares, né? A resistência ucraniana, ao destruir a logística e o prestígio do exército russo, acelera esse processo de decomposição interna no Kremlin. O trono que antes parecia inabalável, agora está cercado por aliados que olham para o lado em busca de uma saída de emergência antes do colapso final.
A superioridade da Ucrânia no campo de batalha é o combustível que alimenta a fogueira da traição entre aqueles que cercam o ditador da Rússia. Concluindo, a história mostra que governos construídos sobre o medo e a corrupção desmoronam por dentro assim que a força do líder é colocada em dúvida. E é o que está acontecendo hoje. O poder do Putin está colocado em dúvida, as decisões dele são contestadas, tem gente já chamando-o de corrupto, de incompetente, que ele não é uma pessoa habilitada para estar lá no cargo, que ele fez tudo errado. Isso aconteceu por causa da guerra na Ucrânia. E muitos já dizem, você não é legítimo, você está usurpando o poder, você mentiu, você foi corrupto para assumir... Dizem claramente que as eleições foram manipuladas. Então, a elite russa já começou a procurar o sucessor de Putin, percebendo que a guerra na Ucrânia é um beco sem saída para o futuro do país. Fique ligado aqui com o nosso canal para acompanhar essas próximas reviravoltas dessa guerra, as informações que eu vou tendo diretamente da Rússia, eu vou passando aqui para vocês. Vamos ver o que pode mudar o rumo da história, o curso da história da guerra na Ucrânia e da Rússia, né? E na minha visão, a guerra só termina se o Putin cair. Se o Putin não cair, a guerra vai continuar. Nem que seja que eles retrocedam ao arco e flecha, ou antes do arco e flecha apenas ao tacape. Né? O Putin não vai deixar essa guerra, mas eu acredito que a elite russa não vai deixar. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Aqui é o canal da verdade, vocês veem a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, é a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.